Olá, está começando mais um Câmara Árabe TV, o programa que une árabes e brasileiros com notícias sobre o Brasil e os países árabes. A economia baseada em princípios islâmicos de desenvolvimento e ética vem atraindo cada vez mais empresas do Ocidente. Islamic finance is not just about the financial business itself. Finanças islâmicas não são somente sobre os negócios financeiros em si. Faz parte do que se chama economia islâmica. E é claro que em economia islâmica precisa-se falar de desenvolvimento econômico. E um dos componentes deste desenvolvimento é o comércio. Há uma grande oportunidade para o Brasil criar uma aliança mais estreita com os países islâmicos e a melhor maneira de se fazer isso é através do comércio. And one way of doing that is through the trade finance. Of course, we must say that Islamic. Devemos dizer que a economia islâmica preza muito a ética. Ela não financia produtos antiéticos e é também, por isso, muito inovadora, o que faz com que seja muito mais fácil de ser utilizada do que a economia convencional. E é claro que atrai mais investimento, porque chama a atenção de quem está interessado em finanças com ética e também aqueles que estão interessados em lucro, porque na economia islâmica todos visam bons lucros. É uma indústria muito saudável que está crescendo rapidamente. Quickly, and it's a very healthy type of industry. Como o mundo está crescendo com novos produtos e coisas novas, a economia islâmica também está oferecendo novas oportunidades. Então, como o Brasil é uma economia em crescimento acelerado e tem uma boa disciplina financeira, sua integração com o mundo islâmico será de muita ajuda. Há também oportunidades para os países islâmicos que participarem, então os benefícios serão mútuos. A variedade de atividades oferecida pelo estado do Amazonas vai desde o contato direto com a natureza selvagem a uma programação cultural que pode ser conferida o ano inteiro. O Estado Verde do Brasil, o maior estado da federação, ele possui muitos atrativos naturais, como o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, e hoje a capital ela sempre foi banhada pelo Rio Negro. E o Rio Negro é um dos que formam o Rio Amazonas a partir do encontro das águas com o Rio Solimões, que é um atrativo natural, um fenômeno muito visitado por todos aqueles que vão até o nosso destino. E afora isso nós temos também a hotelaria de selva, nós temos vários hotéis que são implantados dentro da floresta amazônica, e nesses hotéis você tem a oportunidade de fazer passeios muito interessantes e inesquecíveis, como por exemplo a pesca do jacaré, onde o turista vai com o nosso guia. Esse guia ele vai apresentar ao turista como ele consegue pegar o jacaré com as mãos. E também você tem a pesca da piranha, que é aquele peixe carnívoro, que já tiveram vários filmes sobre eles. E esses peixes eles são pescados com anzóis muito rústicos, Então o turista ele pode experienciar toda essa vivência do caboclo da região. Além disso, também nós temos uma atividade cultural muito intensa durante todo o ano. Nós temos o Festival de Ópera, que acontece de abril a maio todos os anos. E nós temos o Festival Folclórico de Parintins, que é realizado todo final do mês de junho. Temos Festival de Jazz, Festival de Música Clássica, temos Festival de Cinema. Nós temos uma efervescência muito grande cultural, Isso dado da época da Áurea da Borracha, onde nós tivemos os nossos grandes monumentos construídos no início do século XVIII. Como exemplo da ópera de Manaus, que é o Teatro Amazonas, que é uma das mais bonitas do mundo, inclusive comparada com a ópera de Milão, La Scala. E afora isso, todos os atrativos naturais que nós temos, e também a cidade, nós temos o ônibus Double Deck para passeios turísticos regulares, nós temos toda essa infraestrutura turística esperando para aquele turista bem exigente, que possa ter na hotelaria urbana também uma boa acomodação, uma boa qualificação profissional, e todos os profissionais hoje eles são qualificados para atender o turista nacional e internacional. Confira nos próximos programas mais destinos turísticos nos estados brasileiros e nos países árabes. Brasil e Emirados Árabes são importantes parceiros na corrente comercial, mas ainda há espaço para outras oportunidades. Os Emirados Árabes Unidos são um país localizado no Golfo Arábico, com uma extensão territorial um pouco menor do que o estado de Santa Catarina. Tem 7 estados em sua federação. A economia dos Emirados é bastante aberta, com uma elevada renda per capita,
sendo o petróleo e o turismo seus principais setores econômicos. Graças a esforços governamentais para a diversificação da economia, a contribuição direta do setor petrolífero vem caindo através dos anos, aumentando assim a importância de outros setores, como turismo e construção, que cada vez mais aumentam suas participações no PIB nacional. Esses dois setores são altamente correlacionados. Existem projetos de diversas escalas, muitos deles no setor de serviços, incluindo a expansão e renovação de aeroportos do país e construção de novos hotéis e edifícios comerciais. Há também uma série de projetos de infraestrutura em curso, incluindo a finalização do metrô de Dubai, bem como uma série de cidades industriais, principalmente em Abu Dhabi. Existem também projetos residenciais de alto nível e empreendimentos de lazer no Emirado de Dubai, como as Ilhas das Três Palmeiras, que são um complexo residencial e turístico. No comércio exterior com o Brasil, de janeiro a setembro de 2010, os Emirados ocupam a 4ª posição entre os parceiros comerciais árabes do Brasil. Os principais produtos exportados pelos Emirados foram combustíveis minerais, maquinários e fertilizantes. Já as exportações brasileiras, que já ultrapassaram o valor de 1,2 bilhão de dólares, os principais produtos foram açúcares, carne e ouro, no período de janeiro a setembro de 2010. Para os brasileiros, as oportunidades comerciais estão em produtos no setor de moda, alimentos e materiais de construção. Com relação a este último setor, a Câmara Árabe participará na Feira Big Five em Dubai durante o mês de novembro, uma das maiores e mais importantes feiras do setor de construção no Oriente Médio. O país também pode ser um fornecedor de uma grande diversidade de produtos, uma vez que se tornou um importante hub para reexportações. Além disto, os Emirados, especialmente a cidade de Dubai, têm se consagrado como uma importante vitrine para os países vizinhos. Investimentos em unidades produtivas, filiais e franquias podem ser uma ótima estratégia para a difusão de marcas brasileiras no Oriente Médio. A Câmara Árabe tem informações que auxiliam no desenvolvimento de negócios com o país. Para informações sobre economia, regulamentação, comércio exterior, oportunidades comerciais, entre outros, acesse a seção de análises, tópico Perfil de País em nosso site. Taman Dabu, do portal Arabesque, fala sobre os meios de comunicação nos países árabes. Olá, Taman. Olá. Taman, os países árabes somam mais de 65 milhões de usuários da internet, mas apenas 1% do conteúdo de toda a rede é feita em árabe. Como você vê uma oportunidade nesse sentido? Eu acho que para identificarmos as oportunidades no mercado árabe com relação à internet, a gente precisa inicialmente avaliar e entender do porquê que, apesar da população mundial, 5% dela, falar esse idioma, somente 1% do conteúdo na internet está em árabe. E eu acho que aí a gente começa a lidar com as dificuldades que hoje o mundo árabe enfrenta na questão digital, principalmente na internet. Hoje nós temos um índice de analfabetismo digital que chega a 70%. Portanto, apesar de 60 milhões de usuários da internet estiverem acessando a internet no mundo árabe, nem todos eles têm a condição de criar algum conteúdo. Além disso, a internet está muito cara, então isso dificulta também que novos usuários possam usar a internet. E o desenvolvimento é muito caro, ainda porque é uma tecnologia inicial, é quase semelhante ao que o Brasil era há 10 anos atrás. Então, as oportunidades estão desde a infraestrutura, no investimento na infraestrutura para oferecer o acesso à internet, até o treinamento de pessoas para usar a internet, diminuir esse analfabetismo, e também para o treinamento e desenvolvimento tecnológico avançado. Fora o comércio eletrônico, que ainda também está nos passos iniciais. Então, eu gosto de fazer a comparação da seguinte forma. É como se fosse uma cápsula do tempo. Se a gente pudesse voltar 10 anos no Brasil, no passado, sabendo tudo o que a gente sabe hoje, é praticamente o que o mundo árabe tem de possibilidades de investimento. Claro, com suas diferenças regionais, cada região tem suas, está defasada em alguma coisa ou outra, mas em geral é mais ou menos isso. Então as oportunidades são muitas e é necessário que seja feito esse investimento. Uma pesquisa recente da TNS revelou que 50% dos usuários de internet no Brasil e no Egito utilizam o Facebook. Como você vê o crescimento das redes sociais? 50% no Egito e praticamente 100% no Líbano e nos territórios palestinos.
Eu acho que isso confirma somente a característica do mundo árabe de ser muito sociável. Né? As relações sociais são muito importantes e essas ferramentas acabam ajudando com que isso também seja levado para o mundo digital. E o crescimento também dos maiores portais de relacionamento social que a gente conhece no mundo também pode vir a acontecer para poder sanar um pouco algumas características culturais que dificultam o relacionamento social em alguns países árabes. Isso será o futuro, só que, porém, eu creio que a maior parte dessa audiência é da juventude, né? Não são pessoas idosas que têm esse tipo de comportamento, mas a tendência de crescimento. A demanda é muito grande por relacionamento social, por sites de relacionamento social no mundo árabe. E no mundo árabe existem diversas mídias, né? São mais de 700 canais de televisão, de satélite, mais de 2.800 jornais e revistas. Como a empresa pode atingir o consumidor nessa quantidade grande de mídia? Temos que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante, qualquer um que queira fazer uma estratégia de marketing para o mundo árabe, é identificar o público-alvo. Porque essas mídias fazem uma separação muito nítida. Hoje nós temos mais de 45% da população do mundo árabe abaixo de 14 anos. E normalmente essa população está muito mais próxima da internet, talvez, e da televisão. Porém, as pessoas mais idosas não acessam tanto a internet e a televisão acaba sendo o principal meio. Então, ao meu entender, os 3 meios de comunicação são muito importantes e cada um deles tem um público, tem um setor que atinge mais. Então, isso tem que ser muito bem estudado para podermos lidar com o marketing no mundo árabe. A TV continua sendo o principal. 700 canais, porém 95% deles não tem audiência significativa para a gente usar. Então, a questão é a gente fazer um foco no público e também um foco regional, geográfico. Temos que lidar com as regiões, principalmente divisão do Maghreb, da região do Levante, incluindo o Egito, e temos também que trabalhar com a região do Golfo separadamente. E talvez seja necessário ainda trabalharmos uma separação ainda maior, cada nação em si, tentando falar com cada população de forma separada. Respeitar a cultura é muito importante. Eu acho que para qualquer estratégia de marketing, não importa em qual meio que vai ser, é muito importante que a gente respeite. A gente não pode impor as nossas mensagens usadas no Ocidente. Temos que respeitar o local, temos que respeitar as culturas para que a gente possa se comunicar melhor com aquela sociedade, com aquele mercado. E quais são as tendências que você vê em mídia nos países árabes? Precisa desenvolver a internet. Eu creio que e isso vai acontecer, está para acontecer. O futuro será, na minha opinião, a internet sem fio. Se for através da telefonia celular, ou pode ser também através de outras plataformas que estão surgindo por aí. Mas 3G e 4G serão as tecnologias que vão trazer a acessibilidade à internet para a sociedade, ao meu entender. E vão diminuir o custo também desse acesso. Então, o boom da internet no mundo árabe ainda não aconteceu, ele está para acontecer. E as oportunidades estão aqui para poder aproveitar essa demanda. O futuro, telefonia celular, desenvolvimento do sistema bancário, para que possa também fazer a sociedade poder usar a internet para o comércio. Hoje nós temos, por exemplo, o Google registrou somente 90 milhões de dólares em custos, em receita comercial, em propaganda feita no mundo árabe. Isso em 2009. No mesmo período, a Inglaterra chegou a ter 5,2 bilhões de dólares. Então, são números discrepantes. E, na verdade, o mundo árabe tem condições de poder trazer números semelhantes. Só falta mesmo algum desenvolvimento que deve acontecer daqui a 2, 3 anos, ao meu entender. Muito obrigada, Taman. Eu que agradeço. Nos dias 4 e 5 de novembro, a cantora libanesa Tânia Cassis fará shows beneficentes no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. A iniciativa, que tem o apoio da Câmara Árabe, objetiva levantar fundos para o mais antigo hospital de Beirute, o St. George Hospital. Para adquirir ingressos, ligue para 11 8944 9464. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.